Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vou colocar aqui o tema da nossa live e fixar o comentário. Muito bem, muito bem. Vamos aquecendo aqui os motores. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho? Eu tenho usado um fone diferente aqui. E aí eu preciso sempre saber se tá tudo ok. Se você tá assistindo esse vídeo depois do YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, que isso faz toda a diferença pra mim, tá bom? Assim eu sei quantas pessoas conseguem me acompanhar por aqui também, você consegue compartilhar, curtir, enfim. Não só aqui participando. Obrigada, Raquel. Raquel deu ok lá de que tá todo mundo ouvindo direitinho. Muito bem, e vamos seguindo, até pra gente não perder tempo aqui, porque afinal a gente tá numa corrida contra sei lá o que, né? Como a gente usa essa questão do tempo de uma forma completamente diferente. Você tem sentido isso aí também? Né? Essa questão do tempo diferente agora em termos de pandemia, em tempos de isolamento social, no distanciamento, que era a quarentena e que acabou se estendendo muito mais, né? Muito bem. Hoje a live ela vai ser em parceria, ela vai ser compartilhada com uma nutricionista que chama Karina Bantin. Ela já chegou por aqui. Cá, só solicitar aqui para você participar comigo, que eu dou o aceite. E eu vou explicar para vocês um pouquinho do porquê que a gente resolveu falar sobre isso, né? A Karina é uma nutricionista maravilhosa, ela olha o ser humano muito além do que come, o que deixa de comer, sabe? E por isso que eu quis fazer essa grande parceria com ela, porque faz todo sentido com o que eu trago aqui, né? Sem cobrança, sabe? Sem um peso, de uma forma bem mais leve, entendendo de fato o momento que a gente está passando, né? O momento que a gente está vivendo. Então, desde que surgiu essa história de pandemia, que ninguém estava preparado para isso, as pessoas foram mudando o comportamento ao longo das semanas. Então, no começo era aquele sentimento de férias, de oba-oba, de vou descansar, só vou assistir Netflix. Só que quem tem filho sabe que não é bem assim, né? E depois, aos poucos, as pessoas foram entendendo. Chegou um período em que as pessoas começaram a se sentir mais tristes. Chegou um momento em que as pessoas começaram a se sentir mais ansiosas. E conforme vem passando as notícias da televisão, as pessoas vão se sentindo cada vez mais ansiosas, né? Um estado de alerta de fato, um estado de preocupação o tempo todo, um estado de estresse o tempo todo. E aí junta home office, trabalho que você precisa fazer aí, que o escritório veio para casa, a escola veio para dentro de casa, o casamento, ok, você escolheu viver com aquela pessoa, mas não por 24 horas todos os dias, a criança o tempo todo, as demandas da casa, então tudo isso é uma sobrecarga muito grande em cima, principalmente da mulher, né? É uma carga grande, é o que a gente chama de carga mental. Quando no final do dia você passa o dia inteiro no faz, e chega no final do dia com a sensação de que não fez nada e uma exaustão, uma completa exaustão, tá? Então isso tem sido a realidade de muita gente. Aí vem as notícias, por isso que vem esse sentimento, então, de ansiedade, de eu preciso fazer alguma coisa, mas também não sei o que fazer. E isso traz na gente um enorme de cortisol, que é um hormônio do estresse, que é um hormônio que traz essa ansiedade, né? Tentei colocar a Karina aqui, mas tá aparecendo uma tela preta para mim, tá? Então, eu tô tentando entender aqui o que que é que não tá rolando. Quero te ver. Aqui, peraí, eu tô tentando, eu tô aprendendo. Eu vou sair porque eu tô meio lenta com isso aqui. Tá bom. Deixa eu fechar aqui. Aê, apareceu você. Aê! Deixa eu só Muito arrumar o bem. frio. Tá, Oi, já te dou a palavra, tá? pessoal! Tá. Eu vou só encerrar o que eu estava falando aqui para poder jogar a bola aí para você. Então, eu estava dizendo que todo esse contexto traz para a gente essa sensação, né, e essa liberação de cortisol no nosso organismo. E para amenizar esse cortisol, a gente precisa de neurotransmissores do prazer, serotonina, endorfina, dopamina, enfim, de prazer, de bem-estar.
sabe onde a gente encontra esses neurotransmissores mais rápido? No doce. E essa foi até, né, ou não, a gente vai falar um pouquinho com a Karina sobre isso depois, mas essa foi até uma resposta. Eu coloquei uma pesquisa no meu stories, depois vocês podem voltar e olhar, perguntando sobre ansiedade. Eu vou só comentar esses resultados e aí a Karina já vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, tá? Então eu perguntei para as pessoas se elas sentiram que a ansiedade aumentou depois da pandemia. 83% responderam que sim. A pesquisa nem terminou ainda está disponível no Stories, depois vocês podem ir lá e participar também. Mas 83% das pessoas disseram que sim, se sentem mais ansiosas depois da pandemia. 75% das pessoas dizem que têm comido mais durante esse período. Mais da metade das pessoas, 53%, 54%, disseram que não tem uma rotina pré-estabelecida, ou seja, vai na fazeção, né? Vai vendo, vai fazendo, e é isso aí, vida que segue, no fim do dia dá a sensação de que não fez nada. E a última, o doce que eu comentei, né? Fiz uma pergunta assim, qual que é a comida que dá a sensação de conforto, de prazer, de bem-estar? Mais de 90% respondeu doce, uma coisa doce. Né? Tem uma explicação científica. Não é? E, por último, que também dá aquela situação de, meu Deus do céu, 95% das pessoas disseram que não estão praticando uma atividade física regular. Engraçado que pelas ruas a gente vê muita atleta, né? Dá a sensação que, de repente, as pessoas tiveram vontade de caminhar, de fazer alguma atividade, alguma coisa. Mas é possível fazer isso em casa. E a gente vai falar mais sobre isso. Tá, seja muito bem-vinda aqui no meu perfil. Para quem ainda não conhece, Karina Vantin, nutricionista maravilhosa. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e vamos falar um pouco sobre esse contexto também. Vamos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou formada já desde 2012, tá? Eu tenho bastante experiência. Fui fazendo especializações no decorrer da minha formação e hoje eu sou uma nutricionista da família. Eu me intitulo da família justamente porque eu cuido mesmo de todas as pessoas da família. Eu tenho um trabalho direcionado completamente para a família. E eu também não tenho uma visão apenas de que cuidar da alimentação é só a questão da comida em si. Eu tenho um olhar diferente para a alimentação e o meu trabalho ele é muito mais focado em tentar transmitir o meu olhar da alimentação para o paciente, porque quando a gente começa a entender como funciona, quais são os gatilhos, aí a gente começa a ter controle sobre eles. Sou formada pela Universidade de 9 de Julho, já fiz algumas especializações em várias universidades diferentes, que eu não vou me lembrar de todas. E vamos lá, vamos falar do doce, né? Bora. Que acho que tá todo mundo, né? Vamos falar do doce. Gente, por que o doce é tão sério para nós? Porque o nosso primeiro paladar, o nosso primeiro contato com o alimento é doce. É o leite materno, gente. O leite materno ele já é feito com açúcar para ter uma absorção rápida, para que o nenê produza todos esses neurotransmissores, e aí o nenê vai produzir ocitocina, dopamina, endorfina, tudo ali recebendo aquele docinho logo de cara. Então ele vai receber proteína, gordura, mas o sabor que faz ele continuar mamando, qual é? Repitam comigo aí nos comentários, o doce. O doce. Então é por isso, é uma questão de comportamento, mas é fisiológico também. Deixar de comer não dá, não funciona. Quem já saiu fazendo dieta maluca sabe que não funciona. O legal é você tentar fazer as pazes com ele. Legal. E aí, então vamos lá. Então, vai me conduzindo, que eu não sou nada experiente com lives, tá? Eu estou começando nisso. No consultório eu tenho, né, com os pacientes. Agora na live eu ainda estou começando. Fica tranquila, é a mesma coisa. Então o doce não é vilão, né? Não, na verdade o doce não é vilão. O que é vilão é o seguinte, é a forma como nós nos enchemos de atividades por várias razões. E para as mães, em especial, a gente não tem como falar disso, nós nos renegamos.
A palavra certa é essa. É o que eu tenho com todas as minhas pacientes que são mães. Elas gastam a maior parte da energia delas cuidando dos filhos, se preocupando com aquilo que é o melhor para o filho, mas na hora que chega no momento de se cuidar já não consegue tanto. Por quê? Porque teve ali um desequilíbrio. E a questão da gente acabar indo para a geladeira agora, muito mais, é porque, gente, antigamente a gente estava entediado, você conseguia dar uma volta na praça, né? Não que não dê. Tô sendo sarcástica com falar uma volta na praça, porque ninguém faz isso, mas no sentido de vamos passear. Agora Uhum. não, gente. Qual é o lazer mais rápido que a gente encontra? Doce. Então, assim, só que a gente pode consumir vários tipos de doce. Não precisa ser só o doce do doce. A fruta também vai fazer esse papel. E embora o nosso paladar precise do açúcar, quando a gente deixa de consumir os outros alimentos que fornecem vitaminas, minerais, por exemplo, a proteína, ela é a maior fonte para nós de triptofano. O que é o triptofano? O triptofano ele é um precursor, ele vem antes, ele que vai fazer com que o nosso corpo produza serotonina, ele que vai fazer com que o corpo produza todos esses neurotransmissores. E aí Uhum. a gente acaba ficando, às vezes, numa macarronada, porque é rápido, é prático. Às vezes você tá cheio de tarefa, tá fazendo um montão de coisa, e aí acaba pendendo mais para o carboidrato, falta proteína, falta verdura. Gente, como o corpo vai produzir esses neurotransmissores sem alimentação adequada? Então, o que Então, que a gente precisa para ter esses neurotransmissores de uma forma mais fácil? equilibrar a alimentação e tentar utilizar a maior quantidade de fontes possíveis. Tem alimentos que favorecem? Tem vários, gente, olha, e não são difíceis, tá? Inclusive, eu utilizei hoje um na receita, que é bom, que é fonte de triptofano, na receita do sorvete de chocolate, que eu só vou passar para quando acabar, até o finalzinho. Então, banana, gente, derivados de leite, o queijo, o iogurte. Por exemplo, consumir um iogurte à noite, não digo antes de dormir, mas uma hora antes, ajuda na produção também durante a noite desses neurotransmissores. Sem contar que mesmo o iogurte, ele também tem lactobacilos. Um iogurte precisa de lactobacilos para ser preparado. Então, todo iogurte vai ter. Se conseguir tomar, então, um que seja probiótico ainda, antes de dormir, a gente vai ter dois benefícios incríveis, que vai ser esse da questão do humor, mas também da imunidade. Porque a gente precisa manter os níveis de probióticos no nosso intestino em alta por várias razões. Pela modulação do nosso sistema imune e porque os nossos neurotransmissores são produzidos no intestino. Então, gente, um intestino travado ou um intestino que funciona em excesso, esse intestino vai te gerar algum problema na área emocional. Por isso que a gente fala que a pessoa está enfesada, né? E isso, daí que vem, é daí que vem esse termo que a pessoa, exatamente, porque precisa, e tá tudo intimamente ligado. Uma outra questão que é interessante, que quando você fala de neurotransmissor e hormônio, ele tá tudo muito interligado. Se você não tiver uma boa noite de sono, provavelmente seu sistema imune vai cair. Então, e aí a cascata toda. O sistema imunológico cai, pode acontecer de aumentar o cortisol. Com o aumento do cortisol, você vai ter mais vontade de comer doce. Então, Uhum. assim, e aí que tá. E o imunológico já caiu também. Então, assim, cai o sistema imunológico e não produz. Então você vai ficar deprimido, que é o que está acontecendo com muitas pessoas, gente. Todas as pessoas que eu atendo estão falando, olha, não tô tendo controle, eu tô chateada comigo porque eu não tô tendo controle, eu não tô conseguindo executar tudo que eu queria. Então, assim, a gente está passando por um momento muito difícil, tá? Nós estamos Uhum. passando por um transtorno mundial. Esse é um transtorno mundial. Então, a gente precisa tentar cuidar das nossas necessidades básicas: sono e alimentação. Isso são as nossas prioridades, juntamente com a atividade física, que não é uma opção, gente. Para quem está em confinamento,
não é uma opção, aliás, para ninguém, tá? Para todo mundo que já ficar me conhecendo, já saibam, atividade física é necessária para todo mundo. Nós não fomos feitos para ficar parado. E através da atividade física, o que a gente produz também? Neurotransmissores, tá? Então você vai produzir serotonina, endorfina, tudo isso a gente vai produzir já na atividade física. E aí alguém sempre me perguntam, tá? Eu não tô conseguindo, eu tô pelo celular, então eu não tô conseguindo responder, ver se tem pergunta, cara. Se Depois a você gente vê as conseguir perguntas, ver fica tranquilo. no final. Então, nossa, eu me perdi aqui. De onde que eu tava? O que eu A tava atividade falando? física, todo mundo precisa E, fazer. exato. As pessoas acham que para funcionar, para valer, tem que ser meia hora, pelo menos. Tem que ser pelo menos 20 minutos. Não precisa. Não precisa. 5 minutos é melhor do que nenhum. 10 minutos é melhor do que 5. Então, quando você vai introduzir uma atividade nova na sua vida que você não está acostumado, o mais importante não é você já começar fazendo 2 horas. Ninguém nasce maratonista, você se torna. Mais importante é você implantando o hábito. Então, implantar o hábito é imprescindível antes de qualquer coisa. Então, lembra sempre assim, nossas necessidades básicas. Comer, dormir, o intestino funcionando direitinho e atividade física. Quando nós estivermos com tudo isso solucionado, aí a gente vai poder dar prioridade para outras coisas. Porque nesse momento é isso o que a gente precisa para manter a saúde mental e a saúde física também. Você falou da atividade física, né? Você vê a pesquisa que a gente fez, 95% das pessoas não praticam uma atividade física regular. E a atividade física, ela é sim um grande fator para trazer esses neurotransmissores do prazer e do bem-estar. E para quem é mãe, consegue observar nas crianças. Então, as crianças estão mais fechadas em apartamento, elas vão ficando mais irritadas, Apática. né? Apática, ou com aquele comportamento mais desafiador, que te tira do sério o tempo todo, que você sente vontade de gritar o tempo todo. Se essa Cortisol criança só também subindo. só subindo, o estresse só subindo e você precisando trabalhar, enfim. Então, se essa criança também não liberar a energia dela, ela vai trazer cada vez mais essa sensação de estresse, vai ter um sono mais difícil. Isso falando dos filhos. Mas você, mãe, é uma tecla que eu sempre bato aqui, precisa se colocar em primeiro lugar, tá? Por que não fazer essa atividade física de uma forma prazerosa com seu filho? Convida ele para dançar na Sim, sala, jogos, sabe? Vai brincar, brincadeiras. faz circuito dentro de casa. Então, dá Exato, para ter ideias exato. criativas, assim. E, Jogar, gente, a brincar de ideia... mímica. Brincar de mímica, por Exato. exemplo, que um se mexe, que é lúdico. E tem outra coisa, viu, Cá? 95% diz que não faz atividade física com regularidade. Mas vamos combinar que se você tiver uma criança de 2 anos, 1 ano, 3 anos, quantas vezes você levanta e abaixa essa criança no chão? Eu falo que é Então, crofilho. cross-filho, exatamente. Então, a atividade física ela foi colocada muito como isso que a segregação dos setores das nossas vidas, essa é a palavra, a segregação dos setores. A atividade física ficou separada da nossa vida, mas ela fazia parte, porque antes, para a gente consumir, nós tínhamos que caçar, entende? Então, ela fazia parte da nossa rotina, a atividade física. Hoje em dia, ela ainda faz. Tem gente que acha que não faz, mas faz. Às vezes o que está faltando para essa pessoa que não faz é só tirar um tempinho para ela, que aí entra em uma outra questão que pega na ansiedade, que a pessoa não faz atividade física, não tem um tempinho para ela, porque mesmo na atividade, se ela conseguir, é um período que ela gasta só com ela. Mas não consegui tirar um tempo só para mim. Chega no final do dia, a forma mais rápida de você ter 10, 15, 20 minutos com você é você ir para a geladeira buscar alguma coisa agradável para te fazer feliz, que é uma comida confortável. Entende? O quanto é necessário o cuidado, ter o autocuidado, principalmente para as mães. Mães, vocês precisam parar um pouquinho e olhar para vocês, ou tentar dividir melhor essas tarefas dentro de casa, para que vocês possam cuidar da própria alimentação, não só da alimentação dos filhos, para que se possa ter um período de qualidade para si, porque na nutrição comportamental essa é a primeira coisa que a gente vê. A falta de lazer vai desequilibrar a alimentação ou mesmo a parte social, que
acaba abusando de álcool e afins, que inclusive eu acho que o aumento aumentou bastante do consumo de álcool no geral nesse período de quarentena. Então, gente, vamos ser mais gentil com nós mesmos. Vamos investir em alimentos saudáveis. Vamos investir, olha, banana, aveia, carne, ovo. Tentar ter um pouco mais de verdura. Uma verdurinha em cada refeição de almoço e na jantar. Não precisa ser muita coisa, sabe? O que você tiver. Se só der para comprar aquele brócolis congelado, porque não dá para... Cara, trabalha com o que tiver. Hoje em dia tem uns enlatados de uma marca, que eu não vou falar porque eu não posso divulgar a marca, mas existe uma marca de enlatados que não tem sódio, que se vocês procurarem, vocês vão ver que não tem sódio. Então, é uma forma de você comprar numa quantidade grande, para não precisar ficar indo no mercado toda hora. Não é vegetariano, é vegano, não come carne. Ou para onde a gente vai? Para que grupo nós vamos? Vamos para o grupo dos grãos, feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco. Então, assim, não é de consumir carne. Se for vegetariano, tenta consumir pelo menos um ovo diariamente. Se não consumir nada, parte para os grãos e sementes, para não deixar faltar e tentar manter esse equilíbrio. Mas a diferença toda está no equilíbrio do prato. E da vida como um todo, né? Semana passada eu fiz uma palestra numa grande multinacional falando um pouquinho para mães que trabalham nessa empresa sobre esse equilíbrio, como equilibrar maternidade e home office. Inclusive escrevi um e-book sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Mas o grande segredo, né, os grandes 2 segredos aí para ter esse equilíbrio é rotina e autocuidado. E aí eu coloco o autocuidado em primeiro lugar, porque se você não olha para você enquanto pessoa, cuidando das suas necessidades emocionais, físicas, seu bem-estar como um todo, você não vai conseguir fazer nada completo depois, né? Você não vai conseguir ser uma boa parceira, uma boa profissional, uma boa mãe. Então, primeiro você ter esse tempinho de autocuidado, pelo menos 10 minutinhos por dia só seu. Seja fazendo atividade física, se isso for um autocuidado para você, ou seja brincando com o seu filho, ou lendo, e algo prazeroso. Então, não gosto de academia, não gosto de ficar dançando, não gosto de não sei o quê. Você vai encontrar alguma coisa que é bom para você. Seja um alongamento, sabe? Ou colocar aquela música das antigas no banho e dançar no banho. Sempre vai ter alguma coisa legal para você fazer. E alguma coisa que seja de autocuidado, de um carinho mesmo. E a rotina. Quando a gente fala de rotina, tem muita gente que acha que é pesado, que é se sentir preso, né? Mas, na verdade, a rotina, ela liberta, porque você consegue, de fato, perceber tudo o que você faz, encaixar o que precisa ser feito em parceria com os outros adultos que moram aí na sua casa, porque você não precisa dar conta de tudo sozinha. Compartilha essas tarefas, né? Coloca cada coisa no seu devido lugar, enfim, separa um horário direitinho, quadro de rotina para essas crianças também. Quadro de rotina é diferente de quadro de recompensa, tá? A gente não quer humilhar e nem expor a criança. A ideia aqui é que a criança já saiba previamente o que vai acontecer. A criança, ela precisa dessa previsibilidade. Nós adultos já sabemos o que vai acontecer em seguida, nem sempre, né? Mas, via de regra, a gente já sabe. A gente tenta. A gente tenta. Só que as crianças não. Tudo para ela é novidade. Então, quando ela já tem um material visual e a criança é muito concreta, do que vai acontecer depois do café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar, ela já baixa a ansiedade dela, ela tem a tendência a te interromper muito menos no seu home office, no seu trabalho, porque ela já sabe o que vai acontecer, ela já sabe que lá vai ter um tempo para vocês ficarem juntos, para vocês brincarem juntos, então já está combinado, né? Convida a criança para fazer esse quadro de rotina e juntos vocês, então, terem certinho o que vai acontecer. Nessa rotina, você já coloca o momento de preparo da refeição. Convida essa criança para preparar a refeição, para fazer o alimento com você, para conhecer mais sobre cheiros e sabores, o alimento cru, o alimento cozido, como fica. A criança, quando ela é envolvida na rotina, ela se sente pertencente, ela se sente acolhida e ela aprende muito mais do que ficar lá sentada meia hora na frente de uma apostila, sabe? Então, ou de um tablet, Exato. que muitas vezes é o socorro de muitas mães, longe de mim querer discriminar isso,
mas nós não estamos usando todo o potencial das nossas crianças. Essa é a coisa. Quando a gente traz elas para a nossa realidade e trata elas como mini pessoas, que é o que elas são, né? Uhum. No sentido de ter opiniões e às vezes, que nem você acabou de abordar o lance da culinária. Eu tenho a minha neta, gente, eu tenho neta. Uma hora eu explico para vocês essa história melhor. E é isso. E então, assim, a gente vai brincar. Olha, vamos colocar esse gergelim aqui. Onde você quer colocar? Então, quando Uhum. você começa a dar, antes de ser nutricionista, eu sou educadora infantil. Então, o meu lado, quando fala de criança, eu tenho uma certa paixãozinha nessa coisa do lúdico, Uhum. né? Então, quando a criança ela vem do forno, ou ela vê no forno algo que ela fez, que ela determinou que aquele gergelim estaria ali, que ela determinou que aquele pedacinho tá daquela forma, ela se sente tão envolvida e qualquer regra que a gente for tentar colocar para ela na parte da alimentação, ela vai estar muito mais aberta, porque ela Uhum. ajudou a fazer. É isso mesmo. Hoje, gente, eu fiz pão pela primeira vez, né? Eu cheguei na fase da quarentena de fazer pão. Tem a fase, né? Eu não vou chegar na do cortar o cabelo, mas eu do fazer pão eu cheguei hoje. Fiz pela primeira vez na vida e Eu já envolvi tô minha no do filha. pão, ó, ó. Já tá, né? Envolvi minha filha nessa preparação, então peguei um pedacinho da massa, falei que aquele era o dela, ela podia amassar, colocar o formato que ela queria, enfim. Resumo da ópera. O pãozinho dela, como ficou pequenininho, ficou crocante. O que eu fiz, ficou maior, ficou fofinho. Ela ficou muito brava, porque ela quer um pão fofinho. Resultado, amanhã lá vamos nós fazer pão de novo, até porque já acabou. A gente vai fazer pão de Sim, novo e ela vai fazer o pão fofinho dela, sabe? sim, Então é um sim. aprendizado, é um envolvimento e é E aí memória eu vou. afetiva. Isso, e eu vou pegar a deixa sua agora e vou aproveitar a dica. A gente acha que às vezes, eu vou fazer um pão, precisa ser só com farinha integral para ele ser bom. Não, gente. O pão, você pode utilizar uma base com uma farinha normal, se você tem uma receita sua familiar. Basta você fazer o quê? Tirar um pouquinho, se uma receita de 1 quilo, tira 100 gramas desse 1 quilo e nessas 100 gramas faz um mix com farelo de trigo, farinha de linhaça. A farinha de linhaça dourada, ela é imperceptível. Você consegue fazer com que as crianças comam mais fibra, sem contar que a linhaça tem ômega 3, tem fitoquímicos que favorecem também essa questão da ansiedade e vocês conseguem adicionar na receita que vocês já preparam naturalmente no dia a dia. E aí a gente fica com aquela coisa assim de, não, porque se o pão não for 100% integral, então não vale nada. Vale sim. Se você adicionar uma fibra extra, se você colocar sementes no seu prato, tudo que for feito vale sim, vai ser bom sim, o corpo vai gostar e vai agradecer sim. Então, assim, a gente tem que Uhum. tentar sair um pouco desse extremismo e valorizar mais as pequenas coisas que a gente consegue fazer no dia a dia. Não tem semente? Rala uma cenoura nessa mesma massa de pão e bota para assar. Você já Uhum. tempera essa massa. Pronto, já linkei. Pode continuar agora na sua parte do restante. Adorei, adorei. Eu estou dando uma olhadinha aqui também nos comentários, né? A Lua comentou: eu tô adorando essa nutricionista, muito didática e com uma energia boa. Ela tem uma energia boa mesmo. Depois você segue ela que vale muito a pena. Obrigada, gente. Deixa eu ver o que mais. Eu sou apaixonada, não adianta. Eu amo isso. Eu amo pessoas, amo esse trabalho. Não tem como. A Kênia comentando, eu falo para os pacientes praticarem atividade física. A Kênia ela é uma colega psicóloga também e ela lida com pacientes em processo da cirurgia bariátrica, Ah, pré e pós. sim. E ela Sim, sempre eu também comenta tenho da atividade. alguns pacientes assim. Gente, nós não nascemos para ficar parado. A Uhum, ansiedade, o comportamento dela no nosso organismo é como se fosse uma energia contida. Você não gastou a energia do seu corpo, então seu cérebro vai ficar fritando. Sabe? Se a gente fosse uhum, resumir, é isso. Nós não gastamos a energia uhum. física daquilo que a gente consome e depois de noite ou no horário apropriado, a gente fica fritando lá o cérebro, pensando na morte da Sim, bezerra que a gente não consegue resolver porque ela já morreu. sim. A Lua também comentou que é maravilhoso pós-atividade física, porque te dá mais vontade de fazer todo o restante saudável. Eu Sim, sinto isso muito sim, automático quando endorfina, finalizo. Aí dá mais endorfina. gás, né? Falando, poxa, eu já tive o trabalho lá, vamos continuar. Kênia Exato. agradecendo a live, que tá boa.
A Lua também comentando, rotina é liberdade, é mesmo. Dá para administrar melhor o dia a dia e assim ter esse tempinho livre em algum momento do dia. E colocar esse tempo livre na rotina, né? Sim, A o Dai descanso. comentando que já está na fase do pão faz tempo. Dona Marta dando oi. A Lua Day é minha comentando. irmã. É? Beijo, irmã. Não, A já Lua comi, já peguei pão comentando. dela, já. É, É, já fez já, pão, já, já pintou. já rolou umas trocas já de Delícia. receita, de tudo. A Lua comentando que já fez pão, então já passou da parte do pão, já pintou parede, já cortou cabelo, tá procurando o que fazer. Vai fazer mais atividade, né? Vai dançar. Aliás, E isso, vai se cuidar, vai deixar esse corpo saudável, gente. Vamos, olha, é, lembra que depois da tempestade vem a bonança. Então, vamos aproveitar esse momento para tentar tirar algum aproveito. oh, peraí. Porque uma coisa que eu tinha, que eu já comentei com várias pessoas, é que precisou ter uma pandemia mundial para que muitas famílias pudessem ter um período juntas. Porque às Entendi. vezes um trabalha 6 por 1, né? Vamos supor, um tem um trabalho que Uhum, trabalha 6 e folga 1. Então nem sempre uhum, folga no final de semana. A criança, às vezes, precisa ficar o dia inteiro na escola durante a semana. Enfim, as famílias às vezes não se encontram o quanto elas uhum, gostariam por questões financeiras. E agora meio que foi obrigado, você teve que fazer. A questão é, não deveria ser tão ruim, não deveria ser tão difícil a gente ter que ficar um pouco parado, né? Então isso aponta problemas. E uhum, agora a gente vai aprender um pouco também a valorizar, porque a hora que isso acabar, em que todo mundo voltar para o trabalho e ficar um pouco, né, dentro, eu garanto que vão sentir muita falta desse período com as crianças, com desse certeza, período com com a certeza. família, de você poder ver o seu filho crescer, porque muitas vezes quem está vendo é a professora, quem está alimentando ele, Uhum, na uhum, maior parte das vezes. Então, é um período que pode ser proveitoso, se a gente claro, souber utilizar. claro. As famílias elas estão se conhecendo muito mais, né? É um convite, isso eu falei Sim. desde o comecinho. Eu sou muito de ver o lado meio cheio do copo, né? E é um convite de fato para a gente olhar para dentro, para a gente se conhecer melhor, para a gente reforçar e fortalecer os vínculos com quem a gente ama, com quem a gente vive, né? Uhum. Sim, eu Muito bem. concordo. A Cá colocou uma foto de um sorvete, gente. Um sorvete. E aí eu ainda coloquei no meu stories, eu coloquei spoiler, né? Porque ela prometeu que vai dar uma E já tem. receitinha de um Então, e no doce meu. que ok a gente comer, que tudo bem. Naqueles Sim, 90% das pessoas que falam que precisa de um docinho para trazer esse acalento pro coração, pega essa receita sim. aí. É verdade. E é legal que eu já utilizei nessa receita 2 ingredientes que são necessários para produzir bons neurotransmissores. Então, e aí você pode colocar mais um acompanhamento que também faz isso, que também tem esse efeito de ajudar na produção dos neurotransmissores. Gente, mas olha, lembra sempre que tem atividades. Eu até separei uma coisa para eu poder falar aqui a respeito. Tem coisas que a gente pode fazer também, tá? Não é só na comida que a gente consegue os neurotransmissores, tá? Então vamos lá, ó. Quem consegue namorar, quem tá com marido, namorar ajuda a produzir neurotransmissores. Beijo, abraço, uma boa noite, assim, também ajuda a produzir. Então, cara, não é só na alimentação, a gente precisa tentar encontrar dentro de casa uma forma de O que dá lazer que prazer. não seja ligada à comida. Então, de repente, comprar um quebra-cabeça grande que dê para todo Uhum. mundo montar. De repente, fazer um jogo. Por exemplo, ó, eu não sei se. Tem gente que tem o Xbox e nem sabe. Tem um videogame chamado Xbox que tem uns jogos que dá para competir ali entre família. Você faz um jogo onde várias pessoas participam e, meu, você sai quebrado dali. Eu tenho Uhum. uma paciente, por exemplo, que eliminou 45 quilos e ela começou Uau. dançando na frente do videogame.
Então, é isso, é tentar fazer algo. O nosso reino agora é a nossa casa. E dentro dele Uhum. a gente vai precisar criar setores onde ali você senta para relaxar e se divertir, onde na hora de comer, de jantar, se você for comer uma bobagem, gente, vai comer um chocolate, presta atenção, tá? Senta, come o chocolate. Não fica conversando, fazendo. Deguste o chocolate. Porque quando você está trabalhando, aí você pega o bombom ali do lado e vai comendo, quando você vê, você nem viu que Uhum. comeu. Então a coisa mais importante é isso: é você ter essa conexão com o que você está fazendo e tentar organizar essa alimentação dentro de casa e tentar mesmo, dentro de casa, achar um lugar para se divertir, que não seja só a geladeira. Então, se você começa a mapear, não dá para a gente tentar encontrar soluções. Essa aqui é a Uhum. verdade. Com cada paciente que a gente vai conversando, pelo menos eu, me fala uma coisa, olha, e se a gente tentasse fazer isso, e se tentasse fazer aquilo? Sempre tem uma soluçãozinha. A gente precisa encontrar as nossas soluções para esse momento. Sempre dá, sempre dá. Sair da zona de conforto, né? Nem sempre é fácil, mas o desenvolvimento está lá fora. Agora todo mundo teve que sair. Ou Todo mundo. sai, ou sai. Não tem, não tem. Ó, duas coisinhas. Quero essa receita aí desse sorvete e a gente vai falar de uma surpresa que a gente preparou para vocês daqui a pouquinho. É verdade. Eu vou falar o sorvete só para quem ficar com a gente a live toda até o fim. Vou passar a receita. Eu sou muito má. Tá, mas mesmo. Sou muito má. Ó, eu quero comentar Ah, com vocês que a gente fez, a Karine e eu, a gente fez um pacote detox da ansiedade, gente. Tá maravilhoso esse pacote. É um presente de fato para vocês, em que a gente vai entregar 4 presentes ou até mais, né? Mas pelo menos 4. Olha só. Então, nesse presente, e para você receber esse presente aí, esse pacote de detox da ansiedade que a gente preparou para vocês, o link está tanto na minha bio, você chegou a conseguir colocar na sua? coloquei, já tá na minha bio. Legal. Então, o link está na minha bio e está na bio da Cá também. Em que nesse pacote você tem até domingo para adquirir, na segunda-feira você recebe o meu e-book falando sobre todas as dicas e como fazer durante esse momento, né, de pandemia e principalmente se você trabalha em home office, você precisa conciliar casa, criança, o trabalho, enfim, separando por dicas do que fazer com a criança, né, ou de como a criança está lidando com tudo isso por faixa etária, desde bebezinho até a adolescência, tá? A Cá também vai disponibilizar um cardápio. Sabe quando você não sabe mais o que cozinhar, o que fazer para sua família, ou a criança fica pedindo comida o tempo todo? Isso veio muito em grupo de mãe, foi impressionante. Né? Chegou o confinamento, as mães impressionadas do quanto essas crianças comem. E falando que Mas vai o ter desconto da e-book também. mensalidade vai para o Tô e-book também. fazendo. Então, Então, exato. E tem mais um, eu tô fazendo mais um e-book, que esse é um plus, onde eu tô colocando alguns detalhes disso que eu acabei de comentar, do que dá pra gente, do que tem na comida, eu tô colocando no e-book, uhum, e o que dá pra gente fazer além da comida para melhorar essa qualidade. Então, vai ótimo. ter um e-book com essas informações, sim. Legal. Então, esse e-book da Cá, um cardápio para a gente ter ideias, né, do que fazer para essa família aí durante esse tempo, colocando na sua rotina. E 7 dias de degustação de uma plataforma de videoaula, de atividade muito, muito bacana. E tem atividades desde as mais básicas, vídeos curtinhos, tá? De 3 minutos, vídeos de Não música, tem vídeos para desculpa para não dançar, fazer nada. alongamento. Você faz da onde você estiver. E, gente, eu moro num apartamento pequeno, bem pequeno, tá? Menos de 50 metros, é bem pequeno. E dá para fazer, em qualquer lugar dá para fazer. Então tem sido bem divertido aqui com a minha filha, principalmente, falando, mãe, você sabe que a gente não sabe dançar isso aí, né? E a gente se diverte na Mas o que sala, importa é fazendo dançar, o barato. importante é participar. É participar, é brincar, e depois Eu também vou ela querendo até, fazer. para quem for querer testar, eu vou dar uma dica, tá? Que é, por exemplo, tem umas aulas de dança. Então funciona assim, não tenha o hábito, fica nos 2 passos primeiros que você aprende e vai no seu tempo. Só segue o ritmo e É. mantém os passos, se for para testar aí nos 7 dias. Outra coisa,
Se for para testar, lembra de pôr um calçado para não machucar o pé, tá? Um top para segurar o peito, não machucar a coluna em nada. Não é para pular se não tiver hábito de fazer atividade física. Então, só coisas que tiverem no chão, sem pulos, para quem não está habituado a fazer atividade física. Eu gosto de avisar. Bem interessante. É isso mesmo. É isso mesmo. Então tem sido uma experiência bem interessante. Então o link está lá na bio, na minha e da K. Então você tem pelo menos esses 4 presentes aí, 2 e-books, o cardápio e esses 7 dias de degustação para essas atividades, que vai ser bem bacana. E também depois, se você quiser continuar, vai ter aí um bate-papo com a Karina, que ela vai dar mais dicas sobre alimentação, sobre atividade. Então vale a pena. O preço é, gente, simbólico. Tem uma taxa lá, eu fiz pelo Simpla, tem uma taxa. E se você não quiser pagar a taxa do Simpla, você pode entrar em contato com a gente, que a gente conversa, tá? Então, tá fácil, tá? Tudo pensando mesmo para você falar, poxa, eu quero dar um basta nessa ansiedade. Não tá legal do jeito que tá. A responsabilidade sobre as minhas emoções é minha. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Então, tá na sua mão e a gente tá aqui para te ajudar. Exatamente, exato. Eu trabalho com nutrição comportamental. Eu vou até aproveitar para falar um pouquinho a respeito disso e o que é a nutrição. É como se fosse uma terapia, mas aí eu vou trabalhar mais a parte da alimentação, do que ela representa, da sua rotina do dia a dia. Então, no meu trabalho eu tenho as pessoas que optam por vir e a gente faz uma consulta uma vez por mês. E tem o pessoal que precisa, que vai para trabalhar com a questão da compulsão alimentar, onde a gente se fala toda semana. Aí depende. Só que a gente precisa sair desse terrorismo nutricional que se mostrou em cima de tudo isso. E lembrar que não existe alimento lixo, tá? As pessoas falam, dia do lixo. Gente, nenhum alimento é lixo, por pior que sejam os ingredientes que estejam nele. A gente precisa quebrar esse conceito, porque o que para um é lixo pode ser a única refeição do outro. Então, nenhum alimento deve ser chamado de lixo. A gente não tem que ter esse olhar pela alimentação. Se hoje a gente pode escolher, e mesmo assim às vezes a gente escolhe, abre parênteses, errado. Escolher errado, o que eu digo é escolher mais uma coisa que não deveria do que o que deveria, tá? A gente tem que agradecer por poder escolher ainda. Essa que é a verdade. Nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos em matéria de se alimentar e tentar trabalhar da melhor forma possível. Dá para se alimentar trabalhando com o que tem, fazendo escolhas melhores. Dá para fazer. Não precisa de dieta caríssima, que comprando coisas que não existem, ou se existem lá no alto da montanha do Himalaia, não sei da onde. Não precisa de nada disso. Dá para se alimentar com comida básica e comida de verdade. Sabe? Tá cheio de receita boa com um alimento simples. Isso dá prazer, né? A gente conhecer e resgatar tarefas que fazem parte da nossa história, porque se todo mundo for pesquisar na sua própria ancestralidade, na sua própria história, sempre tem alguém que gostava de cozinhar, que gostava de preparar o alimento. A família toda cozinheira. A família. Se deixar todo mundo... Acho que eu tenho um ou outro, mas não todo mundo manda bem na cozinha, não adianta. Eu fiz nutrição, gente, por causa da cozinha, mas aí eu me apaixonei pela parte clínica. Aí a gente acaba, né? Muito bem. Então... Gente, tem uma pergunta que eu vi aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, pode colocar, até para a gente ir encerrando. Mas eu vi que teve uma pessoa que perguntou sobre alimento que traz mais saciedade. A Lu ainda comentou do ovo, né? Mas o que mais a gente pode colocar para trazer mais saciedade sem ficar comendo o tempo todo? Exato, então, depende muito de pessoa para pessoa, mas eu vou partir do princípio que vai fazer bem para todo mundo. Fibra, gente. Tudo o que tiver mais fibras, tudo o que for mais enriquecido com fibras, vai demorar mais para a digestão. Então, por exemplo, eu vou almoçar. Se você tiver com muita fome, é melhor você colocar mais feijão do que mais arroz.
Por quê? Porque o feijão tem o carboidrato, mas ele tem mais fibras. Então a digestão dele vai demorar um pouquinho mais, e aí você vai demorar mais para ter fome. Mas aí normalmente a gente faz o contrário, a gente diminui o feijão e quando a gente está com mais fome, a gente acaba colocando mais arroz. E o arroz, se ele não for integral, até mesmo integral, ele não tem uma digestão tão lenta. E aí vem as proteínas. Carne, por exemplo, ovo, enfim, eles dão saciedade, tudo que tem um pouquinho de gordura vai dar saciedade. Mas aí tem aquela questão que dá mais saciedade? Dá. A carne, ela é muito calórica porque ela tem bastante gordura, então não dá para você comer numa quantidade, não dá para exagerar muito. Agora, brócolis, gente, não tem caloria brócolis, não tem caloria abobrinha. Então, É minha mãe. Sabe? Oi? Por É minha quê? mãe falando, falei, Camila. Então, exato. Por exemplo, você vai fazer, sabe aquelas caponatas de berinjela? Se não colocar muito azeite, sem exagerar, se fizer ela mais ali no pimentão, com abobrinha e berinjela, cara, aquilo ali é um excelente petisco, não tem caloria, tá? Não tem caloria e você vai ser feliz. Porque a verdade é que a gente está tentando mesmo tampar um buraco e é um buraco sem fim. Não adianta a gente falar de um mundo que não existe, porque está todo mundo nessa. A gente está fazendo o melhor que a gente pode dentro da situação atual. Pipoca, só que não a de micro-ondas, porque a de micro-ondas vem meio quilo de margarina vagabunda lá dentro ainda. Uma margarina ruim. Não é nem uma gordura que presta, é uma gordura ruim. Então, a pipoca feita ou na panela usam óleo de girassol, ou feita na pipoqueira, ou também tem uma técnica que você pega o saquinho de pão de papel, coloca o milho lá dentro, dá uma leve fechadinha e põe no micro-ondas, aí ela vai fazer no micro-ondas, mas vai fazer sem óleo. A Kenia está perguntando, alimentos que eu tenho que mastigar mais, traz mais saciedade? Sim, porque na verdade a mastigação, o ato em si de mastigar vai fazendo com que, né, conforme quanto mais mastigamos, mais o corpo vai entendendo que já consumiu o suficiente. E demora até 20 minutos, desde o momento em que a gente começa a comer, até o corpo entender que a gente já está cheio. Então, se a gente come muito rápido, você acaba comendo mais do que deveria. Sempre. Você falou da questão das fibras, e hoje eu estava acompanhando um bate-papo um dos grupos de mães que eu participo, de criança com intestino preso. De nada adianta aumentar o consumo de fibra se não beber bastante água, né? Sim. Exato. Aí que tá. Se comeu muitas fibras também, porque, sei lá, vamos supor, acabou comendo, mas não era por causa do intestino, tem que beber água. E uma fibra também que tem que tomar muito cuidado é a chia. Não exagerem, só usem a chia já umedecida, já tendo ficado de molho na água, porque ela absorve muita água e às vezes ela pode causar até prisão de ventre, de tanta água que ela absorve se você não beber. Olha só, essa eu não sabia. Sim. Essa é novidade. Eu adorava colocar em cima da salada, achava super chique. Linhaça, a linhaça ela é melhor para você utilizar assim, como tudo na vida, como para colocar em qualquer lugar a linhaça, ela é de Deus. Deus fez a linhaça naquela hora que ele estava inspirado. Vou aproveitar também. E semente de girassol? Eu e minha filha adoramos. Então, a semente de girassol, ela é uma boa semente. A única questão é que ela é calórica, né? Porque dela que é extraído o óleo de girassol. Então, você vai consumir cerca de 1 colher a 2 de sopa, ela já vai dar a equivalente à porção de nozes e castanhas em matéria de calorias, entendeu? Mas ela é ótima. A de abóbora também. As sementes são riquíssimas em vitaminas e minerais, riquíssimas. Muito bem, muito bem. Vamos finalizando agora. Quem tiver mais pergunta pode mandar. Chegou a hora da receita, Cá. Conta pra gente. É muito difícil, gente. Desculpa. Muito difícil. Vamos lá. Eu utilizei uma banana congelada, tá? Uma banana normal, sem estar congelada, porque eu não tinha as duas congeladas. E eu coloquei cacau em pó,
uma colher de sopa, 2 bananas, uma congelada, outra não, uma colher de sopa de cacau em pó. Eu optei por adoçar com sucralose, porque eu já não uso açúcar, porque minha família, mãe, avó são diabéticas, então eu já não consumo. Mas, para quem tem criança e de repente não quer utilizar o adoçante, o melado de cana. Melado de cana eu gosto, ou mesmo o mel. Mas o melado de cana ele é um pouco melhor porque ele tem ferro. Então, ele tem uma quantidade bem razoável de ferro se quiser adoçar com melado. E aí eu utilizei um pouquinho de liga neutra, tá? Que eu gosto de utilizar. Sabe aquela, vocês acham em loja que vende coisa para doce? Liga neutra de Uhum. sorvete mesmo. Eu coloquei uma colherinha de café, bati no liquidificador por 2 minutos, com 100 ml de água, freezer por 1 hora. Uau, e ficou lindo. Você ainda Difícil? jogou uma granolinha em cima, Difícil? né? Aí eu botei uma granolinha em cima, assim, de leve, e ficou bem gostoso. Ó, não precisa da liga neutra. Se tiver goma xantana, também pode ser. Uhum, Mas eu gosto porque fica com uma textura mais cremosa quando você coloca uma uhum, goma xantana, ou a liga neutra que todo mundo conhece, que uhum. é mais fácil de falar. E ficou bem docinho, gente. Ficou bem docinho mesmo. É que não dá pra mandar o gosto pela. Não dá, né? Não dá ainda. Quando eu fazia, eu usava só a banana bem madura, aquela banana que já tá quase para ser passada já, sabe? E batia com achocolatado, com chocolate, enfim. Ficava bem bom, bem bom. Sim, fica. Ai, gente, banana é vida, né? Banana é vida. Banana é um Banana é alimento delícia. extremamente versátil. E se quiser, ó, dá pra substituir a fruta, não precisa ser banana. Cá, não gosto de banana. Você pode utilizar, por exemplo, para dar uma cremosidade, um pedaço de manga. E aí você coloca outra fruta. Então, coloca um Uhum, morango. É tudo questão. Se as frutas estiverem congeladas, é bem uhum, simples. A lógica da receita é simples. Fruta estando congelada, com um pouquinho de água. Se não for utilizar o cacau e for usar, bateu a fruta com um adoçante ou açúcar já congelado, um pouquinho d'água, uhum. freezer vai ficar pronto. Vai virar um sorvete de fruta. Legal. Deixa eu ver os últimos comentários aqui para a gente ir encerrando. A Kênia perguntando, uma estratégia minha é que se eu tô com muita fome, para não comer a cozinha inteira, primeiro eu como uma salada de repolho. Isso ajuda mesmo? Super, super repolho é de Deus também, que nem a linhaça. É A Gerlane ótimo. perguntando, tenho ansiedade, minha pressão chega a sumir, chega a subir. Sinto aquele nervoso debaixo dos pés. Quais alimentos devo consumir até para diminuir a ansiedade? Então, na verdade, se a pressão sobe, aí a gente tem que ver outras coisas. Então, eu vou cuidar mais da pressão nessa minha fala do que na questão da ansiedade, porque é mais sério. Uhum, Então, assim, pressão alta, troca o sal por aquele sal light, que é um salzinho que vem que ao invés dele ser cloreto de sódio, ele é cloreto de potássio. Então, ele ajuda a baixar a uhum. pressão. E alimentos fonte de potássio. Banana, água de coco, pera, todos os alimentos que tiverem ali bastante potássio, eles vão ajudar a baixar essa pressão. Beber água, né? Tomar o remédio e fazer atividade física também. É muito bom para baixar a pressão. Viu, mãe? Não sei se você tá aí ainda, mas você falou de eu comer feijão, então agora você ouve essa da pressão alta, tá bom? Ah, então peraí, deixa eu aproveitar o gancho. Olha, atividade física é remédio. É muito melhor. Tem muita gente que troca um monte de remédio por atividade física e alimentação razoável. Quando eu falo alimentação razoável, gente, não precisa ser 100%. Se a gente conseguir dar 70-30, 60-40, já é melhor do que ser 100% ruim ou 100% perfeito. Perfeito a gente não consegue sustentar muito tempo. Uhum. Tudo bem. Ah, minha mãe ouviu, então tá bom. Serviu puxando de orelha, viu? Ah, obrigada. Nada. Muito Verdade. bem, gente. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aqui. Essa live ela vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram e depois também no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque me ajuda muito. Olha, eu preciso de 1.000 inscritos, eu tô com 90 e poucos, então tá quase lá.
Tá pertinho, é uma questão do copo Quase meio lá. cheio. Não, Então, se inscreve lá para me ajudar. Entra no link da bio, tanto o meu quanto no da Ká, que tá lá o caminho pro pacote Detox da Ansiedade, que você vai ver. Lá dentro tem todas as informações, com tudo que a gente está disponibilizando. Vai ser muito bacana e a gente quer estar com vocês nessa. Estamos todo mundo junto, né? A gente fala que está todo mundo no mesmo mar. Não necessariamente no mesmo barco, mas no mesmo mar. Mas a gente pode sim se ajudar e tornar esse momento mais leve, mais tranquilo, mais prazeroso e com menos ansiedade. Legal? é verdade, é Tá, verdade. Gente, que muito prazer estar aqui. obrigada. Eu que agradeço o convite. De verdade, eu Muito gostei obrigada bastante. mesmo. Vou implantar no meu Insta. Isso. Gente, beijo, obrigada, viu? Beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau.